Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Geometria. Hoje está tudo perfeitinho aqui, funcionando a mil maravilhas. Quero parabenizar toda a equipe da BMC, cada dia melhor, né? Cada dia melhor todo esse time aqui. Bom, vamos ver, né? Eu sei que tá todo mundo já cheio de informação, né? Com a cabeça cheinha. Vamos ver se o pessoal está com dúvidas aqui para que eu possa ir suprindo as dúvidas de vocês. Então, por favor, né? Apareçam aqui no chat ao vivo da BMC, que eu estou aqui, e o time da BMC, se por um acaso dentro do portal faltar, né, alguma pergunta, por favor coloquem aqui, me mandem uma mensagem, façam sinal de fumaça, o que quiserem, que eu vou olhar para poder passar a minha opinião em relação aos ativos, tá bom? Então deixa eu ver quem está aqui ao vivo comigo na BMC pelo chat, nosso chat aqui do YouTube. Não sei se essas perguntas aqui foram para o programa anterior ou são para o Guga. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Não, o pessoal está se despedindo, está vindo aqui. Agora chegou aqui. E aí, Guga, como é que está? Tô bem, final de semana sensacional, né? Parece que o frio chegou aqui em São Paulo junto com o inverno. As pessoas comentando que, opa, cara, fazia muito tempo que não tinha um frio assim. Aí eu fiz até um questionamento, pô, será que isso aí não é porque diminuiu bastante a poluição aqui dentro de São Paulo em função do distanciamento social e a gente esqueceu como é que é conviver com a natureza na sua plenitude, né? Sem a interferência humana. Então o inverno voltou a ser inverno, parece, e o friozinho está aí presente na vida das pessoas novamente, né? Então eu acho que é bom, foi bom, tem seus lados positivos e seus lados negativos por toda essa pausa, né, na economia como um todo, fez com que a gente pudesse refletir cada vez mais sobre o que é de fato importante nas nossas vidas. Vamos lá, deixa eu conversar com a galera aqui, né, que já está colocando aqui seus ativos, começando aqui pelo Welder. Então vamos olhar aqui para Tupi, compartilhem a tela, pessoal, por gentileza, né? Começando aqui por Tupi. Em algum momento eu vou parar um pouquinho para que a gente possa comentar sobre o Ibovespa, né? Até porque o Ibovespa, eu fiz análise para você semana passada e já na semana retrasada também, e conversava sobre a questão dos 130 mil pontos, né? Que, querendo ou não, era uma região que fechava o ciclo do mercado e existia espaço para sofrer correções. Tá, então está dentro do contexto esperado, não teve nenhuma surpresa, né? Explicar o que passou é fácil, né? Eu quero ver a gente explicar e projetar o que está por vir, né? Isso é um pouco mais complexo, é um pouco mais desafiador, né? Mas o Ibovespa, enfim, né, trabalhou dentro do que a gente vem imaginando de cenário. Tá? Olhar aqui para a Tupi, antes de olhar o curtíssimo prazo, né, e o ponto de agora, tentar entender, né, o que aconteceu nessa movimentação de alta. Porque apesar de nós no curtinho aqui estarmos vivenciando, né, essa correção, esse ajuste nos preços nesses últimos pregões, né, somando aqui 12%, quase 13%, né, tem uma historinha a ser contada dessa alta. Tá? E a historinha que foi contada dessa alta, que é o ciclo, né, com uma característica em W, ela tem uma historinha onde essa movimentação ela vai aqui na região de 70,7%, tá? É interessante a gente olhar que esse ponto intermediário ele foi até a região de 50%, então acaba que o 70,7% ele é uma derivada dos 50%. Né? Então o movimento ele corrige 50% da tendência principal, né, que no caso era de baixa, então ele corrige 50%, depois de corrigir 50%, ele volta a tentar trabalhar na tendência principal, não consegue seguir o movimento do preço, e aí inverte a cabeça dos participantes, e aí a gente tem dois níveis, vamos assim dizer, principais a ser trabalhado, né? Que é a região dos 70,7 e depois a região de 88,6, que é essa região aqui dos 24,45. Beleza. Aconteceu, o mercado foi para lá, né? Começa a se questionar. E aí nesse questionamento aqui nos 88,6, tá? Nós tivemos aqui a primeira etapa de correção e estamos tendo aqui a segunda etapa de correção em cima de Tupi. Legal? O que acontece? A gente vai entrar um pouquinho mais no gráfico, olhar um pouco mais para o momento de agora e tentar interpretar dentro deste contexto o que nós podemos esperar para o mercado. Tá? Num cenário positivo é fácil. Né? Quando a gente olha aqui um cenário bem positivo, bom, a minha projeção ela vai para patamares bem elevados, bem significativos. Tá? Eu acho que a gente vai ter aí uma possibilidade
de Tupi andar até a região, deixa eu só acertar aqui, esse mouse está rápido, até a região de R$ 50,60. Acho que o próximo rally de Tupi, a gente vai ver esse desenrolar até essa região. Se tu for olhar, gente, os números de atividade, provavelmente a gente vai ter um segundo semestre muito aquecido. E aí, tendo um segundo semestre muito aquecido, obviamente os mercados, né, eles vão ficar fervorosos. No curto prazo, a gente está aí com essa, né, mensagem da proposta da reforma da Previdência. Poxa, a gente tem que entender que é uma proposta, né, tem que avançar a proposta, não é algo definido, mas é o primeiro movimento, né? E obviamente que ela vai ter aí muita desidratação no processo, né? Então também a equipe econômica, sabendo disso, coloca algumas outras, né, as informações para ter negociação. Tá? É importante, nada vai ser aprovado assim imediatamente, né? Vai ter um processo de negociação. E a gente, como investidor, tem que entender isso. Tá? Eu acho que o mercado ele não está nem um pouquinho pessimista, vamos assim dizer, tá? O sentimento, pelo menos que eu tenho, ele é um ajuste. Tá? Tanto que o meu número para o Ibovespa, não sei se vocês acompanham o pre-market, se não acompanham, sugiro acompanhar. O meu movimento de correção, que eu já enxergo desde a semana passada, era que pudéssemos voltar para 124 mil pontos. Tá? Por quê? Porque a gente já chegou aos 130. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo tem o seu momento de acontecer. Tá? Então, quando a gente vai entendendo e aceitando isso, fica mais fácil. Até compartilhei agora há pouco no meu Instagram, quem ainda não segue, por favor, googlaalmeida.gc, falando, né, todo investidor quer ser conservador no risco e agressivo no retorno. Então, para a gente ser assim, que dá para ser assim, né, a gente precisa entender como é que está o ciclo dos preços. Tá? Mas voltando aqui para a Tupi, entrando um pouco mais no gráfico, para que a gente possa entender, interpretar esse movimento. Tá? A gente teve aqui as duas etapas de correção. Dentro dessas duas etapas de correção, tá? Essa segunda, notem que quando nós tivemos essa segunda etapa de correção, tá? O mercado ele ficou nesse patamar aqui dos 23,45, certo? Está aqui nesse patamar de 23,45 e aí tem chance de voltar a subir, acelerar e começar a desenrolar esse movimento na direção lá que eu tinha mostrado para vocês, dos R$50, né, 50 com 60, mas o primeiro rally tende a ir até R$29,60. Tá? Então o que eu estou enxergando, eu estou olhando aqui as estruturas ABCDs em função do nível de preço que está agora. Tá? Única e exclusivamente por causa disso, por causa do nível de preço que está agora, o que já foi feito antes. Já enxerguei que meu W, né, minha situação do ciclo joga lá para cima, então eu tenho uma boa simetria, o que permite com que eu tenha uma exposição mais reduzida no papel. Tá? E possa surfar, toda vez que fechar um ciclo de baixa, eu posso surfar, né, na ponta compradora. O que vocês precisam seguir? Ter um rastreador, né, de tendência, um trend following, para que a gente possa, havendo um gatilho, depois que terminou uma estrutura de correção, havendo um gatilho operacional, você possa surfar o movimento direcional, né, buscando os alvos que se tem. Tá bom? Então a minha visão aqui para Tupi é essa aqui. Não estou preocupado, até porque eu tenho os gatilhos operacionais sempre, né? Então tenho critério para estar comprado ou não estar comprado, certo? Não sou um cara que gosta de operar vendido. Quando some a simetria no mercado, eu prefiro gerar liquidez. Porque a liquidez me traz aquela questão da opcionalidade, né? O que é opcionalidade? Eu volto a ter o direito de poder fazer o que eu quiser, eu como pessoa física, né? Não é só o investimento que tem que ter opcionalidade, eu como pessoa física eu tenho que me apoderar dessa propriedade, né? Da opcionalidade, e quando eu gero liquidez eu volto a ter a opcionalidade. Obviamente que eu posso perder essa opcionalidade se eu gastar o dinheiro, tá bom? Mas o que eu enxergo aqui para Tupi é exatamente isso, e o meu pior cenário para Tupi, só para ficar bem definido, bem claro, né, toda a análise, seria voltar aqui para a região de R$21. Tá? Então, meu pior cenário é voltar para R$21. Meu cenário mais conservador ir para R$29,60. Tá ok? Respondido? Espero que sim, espero que sim. Vamos lá. Thales Wagner, pedindo aqui viver. A turma gosta do viver, né? Viver. Não sei se vocês acompanharam, a gente conversou sobre viver nos últimos trading sites. Né? Vocês devem estar achando assim, puxa, o que é esse monte de nome que tu está falando? Bom, são as programações para quem segue o Guga, né, para poder acompanhar. Tá? E dentro da minha análise de viver,
o que eu tinha, né? Eu conversei com vocês também no programa Geometria da semana passada, porque esse computador aqui é da BMC e eu estou nas análises que eu fiz aqui na BMC. Então, o que eu tinha aqui para viver, né? Como minha tese, minha referência para o movimento de alta que eu tinha feito com você semana passada. Estava marcando que poderíamos chegar até a região de R$8, né? Ali eu estava montando para vocês assim, olha, olhem para esse nível de preço, né? Olhem para viver, para buscar essa região de R$8. Não fica com projeções muito acima disso, né? Por quê? Porque você vai entrar numa outra esfera de risco, tá? Então, o que aconteceu? Pô, chegou lá, foi num dia, eu acho que memorável, né? A cotação subiu 66% e aí no outro dia cai 50%. Por quê? Porque é óbvio que nesses patamares de preço, onde fecha ciclo, né, vai destravar aquela questão de alguns participantes ou muitos participantes vão entrar no seu nível de satisfação. Tá? E quando você atinge o seu nível de satisfação, o que você faz? Você ativa a sua força potencial. Qual é a força potencial do comprador? O comprador tem uma força potencial de venda. É só parar para raciocinar, né? Pô, todo comprador tem uma força potencial de venda. Ele executou a compra, né? Quando você tem liquidez, você tem uma força potencial de compra, né? Quando você está comprado, você tem uma força potencial de venda. É uma coisa simples, lógica de se entender, né? Então, quando chega num nível de fechamento de estruturas, né, e viver, querendo ou não, foi relativamente bem alto, né? O que acontece? Ela destrava, né, a possibilidade do ajuste da correção. E agora, gente, não está nada pronto para se tomar risco novamente, tá? Não está nada pronto. Alguém que precisa acontecer? Precisa, tá? Se equilibrar aqui os preços novamente, tá? A gente teve aqui a correção, olhando aqui no gráfico de 60 minutos agora, entrando um pouco mais dentro do gráfico de viver. Nós tivemos aqui a etapa de correção, precisamos ter uma segunda etapa de correção, e quando terminar essa segunda etapa de correção, aí sim nós podemos fazer as nossas projeções com mais segurança, tá? Notem como tem pouca liquidez, né? Querendo ou não, o ativo, ele tem pouca liquidez. Deixa eu olhar aqui quantos negócios teve Viver hoje. Ó, Viver hoje teve bastante, 36.767 negócios, tá? Até que teve bastante negócios hoje no ativo, até mesmo por todos os acontecimentos que se está tendo, até que tem um fluxo financeiro relativamente grande, tá? Só que também tem que entender que a volatilidade está muito alta. Por que a volatilidade está muito alta, né? A volatilidade, ela mudou. Olha como ela estava historicamente aqui bem parada, bem travada, né, durante muito tempo. Então nós tínhamos aqui uma volatilidade muito baixa, volatilidade aumenta, né, destrava, estoura, sobe muito a volatilidade. Olha como aumenta muito a questão também do volume no papel, no ativo, tá? E agora está num processo aqui de ajuste, está um processo de correção, e aí depois vai ter a sequência, tá? A sequência que eu vejo é o seguinte, é ir para R$16, tá? Minha próxima sequência aqui, ó, R$16, tá? Meu próximo nível para Viver, tá? R$16 no próximo rally que nós tivermos de alta novamente. Então, tem muito upside? Tem muito upside, tá? Só que, olha que interessante. Quando a gente começou a falar dela lá no Trading Sites, que acontece todos os domingos às 18 horas, quem não segue, pega o link lá na minha bio do Instagram, googlaalmeida.gc. Quando nós começamos a falar dela, a gente estava falando dela a R$2, R$2,50, tá? O que acontece? De R$2, R$2,50 para 7, tu tem um upside de 200%. Né? Então, tu tem um upside ali daquele primeiro movimento de 200%. Quando tu olha de 8 para 16, teu upside é de 100%. Só que se tu tomar uma posição no lugar certo, na hora certa, quando de fato tu tem, né, o início da tendência, tu tem a chance de ser o início da tendência, tu quando entra nesse ambiente de aumentar a volatilidade, tu está numa situação muito mais confortável. E essa situação, por ser muito mais confortável, né, fica muito mais fácil de aceitar o movimento, de surfar o movimento, porque um movimento com muita vol, né, ele é um movimento mais indigesto, ele questiona muito as tuas crenças, né? Querendo aqui não é uma questão muito de fundamento, né? Você está pegando aqui uma situação muito mais de uma empresa que a gente chama no mercado de mico, né? Numa situação de mico, ou seja, que não está alinhada com fundamentos, que precisa de um evento, né? Precisa de algo que aconteça, né? Precisa de uma transformação, precisa passar por uma reinvenção. Então,
fica mais volátil, né? Por que eu demorei um pouquinho mais de tempo falando aqui em Viver? Porque muita gente me manda também essa mensagem sobre Viver, né? O pessoal me manda direct, eu acho que eu devo receber uns 40, 45 directs todos os dias só falando sobre Viver. Então, também, se você tiver dúvida, também pode me mandar direct no Instagram, não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo, tá? Pode ser que eu demore um pouquinho mais para responder, mas vou, né, na medida do possível, estar respondendo, tá bom? Então, minha visão aqui sobre Viver é essa aí, Thales. Tá joia? Helder falando, Guga, tem um quadro para você. Ah, é? Pô, me manda. Manda aqui para a BMC que eu vou pegar com o maior prazer. Tá? Pode ter certeza. Mas que seja um quadro bonitinho, né? Não seja sacanagem, pô, pegar assim para todo mundo, para depois eu sofrer bullying aqui com todo mundo, sabe que o pessoal, né, gosta de uma corneta, gosta de achar, né, alguém para tirar sarro, né? É o costumeiro dentro dos ambientes de trabalho. E aqui não é diferente, o pessoal gosta de uma bagunça. Mas enfim, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A Nani Batirola está falando, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, por favor. FESA 4. Vamos lá, Ferbasa. Nani, tem alguns pontos interessantes aqui em Ferbasa, tá? Por que eu estou tirando aqui bastante o zoom? Porque eu não estou conseguindo enxergar bem o ciclo do W, tá? Eu corro um risco aqui de ter já fechado o ciclo e aí eu não quero, né, entrar no final da festa. Então preciso ter bastante consciência aqui do que está acontecendo antes de fazer as minhas projeções. Tem que entender, pô, por onde esse ativo navegou, né? Para que não fale nenhuma bobagem aqui para ti. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é interpretar a tendência de alta. Né? Aonde nós estamos a tendência de alta? Nota bem, o que eu fiz? Tá? Peguei a movimentação de baixa. Por quê? Porque todo vendedor é um potencial comprador. Tá? E aí o mercado ele vai mudando de opinião, vai mudando de direção. Todo comprador é um potencial vendedor. A força que fez o movimento subir, ela foi gerada por uma intensidade maior de compradores. Então, cada comprador nesse período aqui, né, tem uma expectativa de se beneficiar da tendência que Ferbasa está gerando. Certo? Faz sentido, né? Eu imagino que faça sentido. Só que vai chegando num patamar que vai atingindo o seu nível de satisfação. Em economia comportamental a gente fala que é satisficiência, uma satisfação suficiente, né? Do tipo, cara, tá bom, tá ótimo, né? A partir daqui eu não consigo ter tanto valor, né, agregado em manter a posição, né? Eu sei que, pô, em algum momento o mercado vai cair e tudo mais, então, pô, tô tranquilo, tô feliz aqui já com esse patamar de preço. E de fato, ó, a Ferbasa, ela chegou aqui na região de R$46. Quando chegou na região de R$46, sofreu, né, um baque, sofreu aqui uma correção muito forte, subiu, corrigiu 25% e volta a subir. Aonde ela está? Né? Ela está no nível de estrutura de expansão. Ah, mercado fica eufórico e vai continuar a tendência de alta. Beleza, pode acontecer? Claro que pode. Isso acontecendo geraria, né, um movimento mais intenso que guspiria o mercado. Eu falo que é uma guspida, né? O mercado, puff, dá ele salta muito rápido e poderia ir lá para a região, né, numa euforia do mercado, quem sabe de curto prazo, podendo ir buscar 74 de 65. Tá? Guga, é o melhor momento para se tomar posição? Não. Tá? Não é o melhor momento para se tomar posição. Pode chegar lá? Pode. Tá? Pode. O que você vai fazer a partir de agora? Usar um trend following. Tá? Beleza. O que é um trend following que eu gosto? Eu gosto de usar o high-low. Tá? O high-low satisfaz as minhas necessidades. Se satisfizer as tuas necessidades também, por favor, use, porque é bem objetivo, bem claro, tateável, né? E ele serve simplesmente para que tu possa definir, ficar medindo, né, se tu vai estar ou não posicionado, acompanhando, né, o movimento para aquela direção. Então, estou enxergando que tem essa possibilidade de ir lá para esse nível de preço 74,60, por aí, tá bom? Legal? Vamos lá. O que mais que tem de informação aqui em Ferbasa? Bem importante. Deixa eu voltar aqui. Ctrl Z. Então, nós temos aqui como alvo lá, entenda que nós estamos num patamar que já é uma estrutura de expansão, porque já chegou no 1.68, já chegou nos 2.0, certo? E o que temos de pior cenário, caso o preço não consiga se desenvolver para cima, seria um ajuste, né? Uma correção. Entenda que dentro dessa tendência de alta, que eu estou marcando aqui,
Ó, dentro dessa tendência de alta que está marcada aqui, isso não é uma linha de tendência, né? É só para mostrar para vocês o ponto no tempo, né? Os pontos no tempo que eu estou tirando para fazer a minha reflexão. Esse movimento que se teve do mercado, nós tivemos aqui esse ajuste de 25%, o mercado tentando continuar a tendência. Né? E está continuando a tendência. Em tese, está continuando a tendência. Caso as coisas comecem a se deteriorar no curto prazo, nós podemos sim ver o preço corrigir até a região de 27,30. Ok? 27,30. Então, o meu cenário, o meu contexto está bem esse aqui. Ou nós voltamos aqui para 27,30, tá? Ou o movimento segue para R$ 75. Esse é o cenário, esse é o contexto e faz total sentido tu olhar para cá. Como é que a gente opera esse contexto? Como é que a gente opera esse cenário? Certo? Seguindo a tendência. Bom, eu preciso escolher uma das duas situações. Eu sou um comprador nato. O que é um comprador nato? Esticar aqui a camisa, porque senão a barriga fica aparecendo e daqui a pouco começa o bullying. O que é o ser um otimista, né? Um comprador nato? Bom, eu sei o quanto eu quero fazer de dinheiro caso aconteça essa movimentação aqui. Eu sei. Né? Como é que eu sei quanto eu quero fazer de dinheiro? Depende do quanto eu quero crescer no ano. Então vamos imaginar que eu queira crescer 30% no ano, que é o que eu gosto de crescer. Eu gosto de procurar 30% no ano. E a cada semestre eu trabalho para buscar um crescimento de 15%. Certo? Só para vocês entenderem. Se eu tenho uma expectativa de ter um crescimento de 15%, eu vou olhar para o meu capital como um todo. Qual é o meu capital? Qual é o capital? Quanto é que eu tenho para negociar no mercado? Vamos fazer um testezinho aqui para também... Acho que é importante, né? Porque a análise, gente, eu gosto de comentar que é a parte mais burra do processo. Tá? A análise é a parte mais burra do processo. A parte mais inteligente é essa que eu vou falar com vocês aqui agora. Imagina que eu quero fazer 15% do meu capital e eu tenho um capital de R$100 mil. Tá? Então eu quero fazer 30% no ano, no semestre eu quero fazer 15%. Então o que eu vou fazer? 15% de R$100 mil vai dar R$15 mil. Tá? E Ferbasa e esse potencial movimento vai ser responsável por 1/3 do meu resultado. Então, se eu tenho que fazer R$15 mil, porque é 15% de crescimento que eu quero, em cima de 100 mil, o que tem que acontecer? E vai ser responsável por 1/3, eu vou dividir 15 mil por 3. Então eu tenho que fazer R$5 mil nessa operação. Ela acontecendo esse rally nesses próximos 6 meses, eu quero, né, ganhar R$5 mil na operação. Então, a partir de agora, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Olha, o preço que eu imagino que vai chegar é R$75. O preço que está é R$ 43,50, arredondando um pouco para cima, né? R$ 43,50. Então vamos lá, 75 menos 43,50, eu tenho aqui R$ 31,50 para andar. Então eu pego meus R$5 mil e eu divido por R$ 31,50. Então eu tenho que comprar 158 ações, tá? 158 ações, posso arredondar para 160. Então vamos arredondar aqui para 160. 160 vezes R$ 43,50. Eu tenho que colocar R$ 6.960. Lembra que eu falei que eu tinha um capital de 100 mil, né, na base da conta? Então, por exemplo, eu estou pegando aqui 7% do meu capital para conseguir fazer o resultado que eu quero em cima de todo o capital. Isso é uma inteligência financeira. Tá? Essa é a inteligência financeira que eu sugiro que qualquer investidor, né, que sabe aonde quer chegar, ele tem que fazer essa conta. Tá? Então não é diversificar por diversificar, pegar lá R$100 mil e botar X numa empresa, X na outra empresa, X na outra empresa, aí o ganho de uma é compensado com prejuízo na outra e na média não vai para lugar nenhum. Não. Você tem que construir uma inteligência financeira e aí a tua estratégia operacional ela tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada.
Você tem que enxergar qual é a relação de risco-retorno, você tem que ter um critério para estar comprado, um critério para que tu entenda por que pode chegar até determinado nível de preço. Não é só, bota o dedo aqui e joga no vento e vê para que direção tá e vai negociando, né? Maria vai com as outras lá, né? Pô, bonecão do posto, né? Fica sendo balançado pelo vento do mercado. Não, pô, tem que entender o que está acontecendo e como é que vai ser impactado, né, o teu capital de acordo com os movimentos do mercado. Tá? Então achei importante aqui compartilhar com vocês que por trás de uma análise, né, que, de novo, é a parte mais burra do processo, existe toda essa inteligência e é uma inteligência simples de se fazer. Né? O ponto mais complexo é quanto eu quero crescer no ano e o quanto eu quero crescer no ano tem que me satisfazer de certa forma. Né? Então eu tenho que ter um planejamento de longo prazo, óbvio. Olha, quero crescer 30% ao ano. Pô, em X anos eu vou ter tal capital, né? Dentro desse tal capital eu vou ter saído de um nível financeiro para outro nível financeiro. Então, assim, a minha forma de me relacionar com a Bolsa de Valores, ela traz muito esse olhar, né, para que eu possa dizer, cara, faz sentido estar comprado, não faz sentido mais estar comprado. Porque, pô, eu vou estar tomando muito risco, eu não vou estar tomando muito risco. Né? Eu entrar num gatilho operacional, se eu estou enxergando que tem um upside para ir 75, eu tenho R$ 31,50 para poder ganhar e minha meta é de X, pô, encaixa, né, na minha relação de risco-retorno e o impacto, né, ele vai ser bacana porque eu sei onde eu vou chegar lá na frente. Né? Não é aleatoriedade total. Tá? Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Galera falando aqui, tira a lista aí, boa noite Guga, boa noite. Pedindo aqui Eneve 3. Também olhar para o que está acontecendo para trás, né, onde nós estamos no ciclo, se tem upside, se não tem upside. Boa. Consigo ler neve, né? Lá na região de 1,68. Entra num contexto de estrutura de expansão, tá? Entra numa mudança de narrativa. Acho interessante, tá? Essa queda que nós estamos tendo em função de uma proposta de reforma tributária. Né? É o projeto da reforma tributária, a proposta, não foi aprovação. Tá? Então, acho interessante esse momento do mercado. Continuo acreditando que nós estamos no ciclo do mercado, né? Numa fase de alívio e depois nós vamos entrar numa fase de entusiasmo. Tá? Acho que a gente ainda não está numa fase de entusiasmo. Tá? E aí, enxergo aqui potencial para ir para R$25. Tá? Dentro de todo o contexto também, 2 etapas de correção tivemos aqui atrás. Tá? Me satisfaz bastante. Olha, gente, de coração, tá? Não é porque eu demorei muitos anos desenvolvendo toda essa metodologia, toda essa abordagem, assim, de coração. Pessoas que queiram, de fato, analisar, interpretar o mercado e ter, né, construir narrativas e enxergar bem onde estão as relações de risco-retorno e como se posicionar em cada uma das situações, estudem a geometria comportamental. Estudem. Né? Estudem, porque com certeza vocês nunca mais irão olhar para o mercado e interpretar o mercado, né, de uma maneira, né, aleatória ou tudo pode acontecer ou, né, não. Vocês vão de fato, né, entender o que está acontecendo, aonde está o risco, onde está o retorno, se der certo a tese para onde vai, se não der certo a tese para onde vai o mercado. Tu vai definir, né, qual postura que tu tem que ter cada um dos cenários. Estudem, né, estudem. Eu fico vendo as narrativas no mercado, puxa, não dá para ter surpresa. Nós não nos surpreendemos que a Bolsa foi até 130, nós não nos surpreendemos que a Bolsa está corrigindo depois dos 130. Né? Lá nos 93.500 pontos, nós não nos surpreendemos que a Bolsa poderia ter um rally até 125 mil pontos, como foi o movimento do final do ano. Não dá para ter surpresa. Né? Senão é muita emoção com, né, algo que demorou tanto tempo para vocês adquirirem, que foi o capital de vocês. Voltando aqui para a Eneva. Então, imagino que eu enxergo, né, que o próximo movimento é para ir para 25, se de fato o mercado, né, ele retomar a tendência de alta. Tá? Não enxergo algo antes disso, Helder. Tá? O que eu tenho para olhar, né, uma opção assim de meio do caminho, tá, é a questão do fechamento do ABCD. Por quê? Porque olhar um ABCD na direção da tendência, porque a gente está numa tendência de alta,
certo? Tu tem aqui uma tendência de alta. Tá? Então, olhar esse ABCD aqui no final da tendência de alta, tá? É um bom critério também, certo? Para encerramento de uma tendência como um todo. Tá? Então, a gente já chegou no nível de estrutura de expansão, o mercado já chegou em 1,618, certo? Ele já mudou de patamar, a narrativa dos participantes já mudou. Né? As pessoas que eram pessimistas lá no fundo do mercado agora já estão falando que bolsa vai ser para 200 mil pontos. Por quê? Né? Porque quer compensar tudo que deixou para trás, né, na mesa, porque não conseguiu pegar o upside. Então, tu vai ver, né, as pessoas elas olham para as assimetrias de 2:1, 3:1, cara, sim, tem muito menos agora, né, mas as janelas de oportunidade que se teve no ano passado foram incríveis. Ah, falar do passado é fácil. Não, mas quem me acompanhou e quem viu naquela época eu falava a mesma coisa que estou falando para vocês. A mesma leitura, as mesmas estruturas, o mesmo entendimento, né, do que eu estou utilizando agora ao vivo aqui com vocês no programa Geometria. Né? Talvez vocês estejam me conhecendo hoje, né, e ok, mas vocês vão ver que esse tipo de narrativa, esse tipo de abordagem, ela vai ser sempre a mesma, né, ao longo desse ano, ao longo do outro ano, ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque eu vou lendo o comportamento do mercado ao longo do tempo, tá bom? Então, o que eu estou enxergando aqui para a Enava é exatamente esse cenário aqui que eu tracei. Meu pior cenário para ela, tá, é deteriorar essa última movimentação que nós tivemos aqui de alta. E nessa deterioração, né, se por um acaso acontecer, seria voltar, ó, nosso ponto intermediário está aqui em 38,2, seria voltar, aí sim para um número bem conhecido pelos participantes do mercado, seria voltar aqui para 61,8, né, numa estrutura de correção, e 78,6 numa estrutura lateral. Tiro e tiro zoom. Notem que interessante, né? Que a região de 78,6, 15,35, ó, foi exatamente o fundo e foi exatamente o topo anterior. Ah, Guga, não seria muito mais fácil tu olhar só que era o topo e o fundo anterior? Sim e não. Seria mais fácil daqui a pouco para traçar uma linha de forma aleatória, e não porque tu não consegue entender o caminho e nem o porquê que se pararia naquele nível de preço. Então tu consegue construir com a geometria, né, a narrativa dos ciclos, tu consegue falar para o teu cérebro, né, a historinha que está por trás do movimento e por que ali faria sentido você comprar ou não comprar. Você consegue entender, né, início, meio e fim. Você consegue entender, né, por que as forças vão mudando de mão, força de alta mudando para força de baixa mudando para força de alta e assim sucessivamente. Tá? Então fica muito mais claro, muito mais lógico o processo. Tá legal? Continuando aqui, Rui das Neves, grande Rui das Neves, né? C1SU34, Credit Suisse. O que você quer que eu veja? Poxa, eu não consigo fazer uma análise aqui do Credit, o Rui das Neves. Me jogou uma situação aqui, preciso, né, tem muito pouca liquidez, tem muito pouca informação aqui para que eu possa fazer uma análise, tá? Mesmo assim, cara, ó, nós estamos aqui na região de 113, nós tivemos essa primeira reação do mercado aqui atrás. Deixa eu pegar meus indicadores, ó. De certa forma já apresenta uma certa divergência. Olha, um cenário positivo, tá? Um cenário positivo aqui seria o retorno para o patamar de preço de 31,40, tá? Eu acredito que tenha espaço aqui, mas poxa, não gosto desses gaps aqui, dessa baixa liquidez, tá? Não é um ativo que me agrada negociar. Aqui, minha análise é bem papo de boteco mesmo contigo aqui, tá? Não tem muita informação para poder, de fato, né, bater na mesa e falar, cara, vamos tomar risco aqui, e uma pequena oscilação, pelo jeito, por baixa liquidez, pode gerar, né, um impacto negativo que, né, talvez a gente não queira vivenciar. Tá bom? Então pensa bastante se vale ou não vale a pena manter essa posição, ou tomar essa posição. Tá legal? Vamos lá. Via Varejo. Acelerando, né? Nós tínhamos chego aqui, 38,2 estava 78,6, região da estrutura lateral. Tá? A combinação que eu tenho aqui é uma estrutura lateral. E olha, na minha opinião, tá? De verdade, essa tendência conseguindo acelerar,
ela vai para 21,80. Certo? Eu vejo o upside aqui para Via Varejo para poder chegar a 21,80. Na minha opinião, o pior já passou. Tá? Na minha opinião, o pior já passou. Vai ter uma resistência um pouco menor, por causa de todo o contexto, ali em 7,80, sim. Tá? Vai ter uma pequena resistência aqui em 17,80, desculpa. Tá? 17,80. Mas tudo me leva a crer que a gente vai ver Via Varejo chegar lá em 21,80. Tá? Para a alegria do povo brasileiro. Certo? Dar uma olhada em Nasdaq, fazendo topo histórico. Eu não tenho a cotação da Nasdaq aqui nessa plataforma. Podemos olhar aqui o trend de Nasdaq, mas não vai ser a mesma coisa, tá? Não vou ser feliz fazendo uma análise para ti, para Nasdaq, Hélio. Mas faz o seguinte, me procura na rede social, tá? Pode me procurar, mandar um direct lá no Instagram, googlaalmeida.gc, que eu compartilho contigo assim que eu tiver com a minha plataforma aberta, eu compartilho contigo a análise de Nasdaq, beleza? Com as pessoas. Ou me cobra lá que eu posso fazer um post também, falando que foi a pergunta do Hélio aqui dentro do programa Geometria na BMC, e aí eu também compartilho para vocês lá, tá bom? O Jeter pedindo aqui SUSB 3. Jeter, minha opinião, tá? Nós não temos ponto B, nós não temos ponto C em SUSB ainda, certo? Então, o mercado ele vem corrigindo. Por que eu falei? Porque eu conheço o Jeter, né? Faz parte da comunidade da geometria comportamental. Nós não temos aqui uma situação de ponto B e nós não temos aqui uma situação de ponto C ainda. Tá? Eu acho que SUSB, eu acredito que SUSB, nesse patamar de preço, primeiro ela precisa reagir e depois, né, tentar continuar a tendência de baixa, para aí sim fazer sentido nós procurarmos compra. Tá? Eu, por hora, acredito que não está completo o movimento. Dá para olhar um gráfico de 60 minutos e olhar o que tem aqui mais no curto prazo, mas vamos lá, né? Seria para fazer uma situação para ponto B? Dá. Tá? Dá. Dá para nós olharmos? Sim. Certo? Eu acredito que o mercado, né, de curto prazo aqui esteja tentando deixar um B e fazer uma situação de ponto C. Tá? E aí sim nós vamos procurar uma situação de compra. Algo que me parece ter acontecido, ó, o ABCD ele não se completou, ficou em 61,8. Grande chance de estar fazendo aqui a situação para ponto B, tá? Grandes chances. Então o mercado ele tende a lateralizar, a ficar mais tempo aqui corrigindo, para depois destravar e ir embora para cima. Beleza? E por fim, análise do dólar. Vou pegar aqui o futuro, tá? Análise do dólar futuro, aonde nós chegamos, tá? O mercado, querendo ou não, ele está procurando uma região de suporte de curto prazo, tá? Nota que não chegou no 100%, tá? Na minha opinião, não terminou o movimento de baixa, tá? Dólar respirando, tende a continuar a queda. Minha visão de longo prazo aqui no diário é que dólar possa voltar para a região de 4,60, bem importante na análise de dólar, né? Dólar frente às moedas emergentes em relação ao mundo. Muitas voltaram para o período pré-pandemia e o nosso dólar real ainda não veio para os patamares pré-pandemia, que era a região de 4,20, tá? Nosso ponto intermediário está aqui em 50%, então estou olhando aqui, primeiro nível 70,7, primeira derivada 4,45, 4,50, depois 4,15, 4,12, tá? Que é a região de 88,6. E aí encerra-se, acredito eu, essa movimentação de correção, e essa movimentação de correção tende a continuar, e se por um acaso, na próxima reunião do Copom, houver uma elevação de 1%, tende a acelerar bem a queda, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso programa Geometria. Quero agradecer a presença de todos vocês. Amanhã,
às 9 horas da manhã, vou estar junto com o Felipe e com o Marco no Pre-Market, aqui na BMC, e logo em seguida a turma toda, Paula, Marco, Débora e equipe e a companhia limitada toda, né, vai estar aqui presente, trazendo as melhores notícias para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite, bons negócios para amanhã, né, e um bom descanso. Valeu!